Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas do reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora, virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão os primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Evangelho a toda criatura, proclamai o Evangelho a toda criatura. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos ao vivo. A palavra de Deus que nos foi dirigida nesse final de semana, que nós chamamos de 21º domingo do tempo comum. E nesse 21º domingo do tempo comum, a palavra de Deus nos convida a meditar sobre salvação. Quantos e quais são aqueles que serão salvos? É praticamente o tema de todas as 3 leituras que nós lemos agora. Salvação é entendida como um dom de Deus. E esse dom de Deus ele oferece para todo mundo, não é só para um grupo privilegiado de pessoas. Oferece para todos. Todos nós temos a possibilidade de entrar no céu. Só não entra no céu quem não quer. Porque é dom de Deus, é Deus que nos oferece. Mas existem algumas condições para que essa salvação possa, de fato, entrar na minha vida. Primeiro, eu preciso deixar de lado o orgulho, eu preciso deixar de lado o egoísmo, eu preciso deixar de lado a prepotência. E ao deixar tudo isso de lado, eu me coloco junto com Jesus, caminhando pelas estradas desse mundo. A primeira leitura que nós ouvimos, profeta Isaías, capítulo 66. O livro do profeta Isaías foi escrito em 3 tempos diferentes. Por isso que é o maior livro da Sagrada Escritura. Tem mais de 60 capítulos. Foi escrito antes do exílio na Babilônia, lá no ano 586
597 a.C., foi escrito durante o exílio na Babilônia, 40 anos, e foi escrito depois do exílio na Babilônia. Então, os autores, os teólogos dizem que não pode ter sido um profeta só que escreveu tudo isso, que é um período de mais de 150 anos. E o capítulo 63 já é o finzinho do livro do profeta Isaías. Então, depois daquela experiência dolorosa, em que os judeus foram levados pelo rei Nabucodonosor para o exílio na Babilônia, nós sabemos dessa história já, né, gente? Que no ano 597 a.C., o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, mandou todo mundo para o exílio, e lá no exílio passaram 40 anos. Portanto, o capítulo 66, o povo já está voltando para Jerusalém e já está começando a reconstruir a cidade, porque Nabucodonosor, além de levar todo mundo para o exílio, ele destruiu toda a cidade. Então estavam voltando pobres, miseráveis, mas antes, para aniquilar de vez, o rei Nabucodonosor colocou lá em Jerusalém um monte de estrangeiros que ficou no lugar dos judeus, mesmo com a cidade toda destruída. Então, quando os judeus começam a retornar da Babilônia para habitar a cidade que era sua, Jerusalém, eles encontram lá um grupo de estrangeiros. E o tempo foi passando, e de repente outro grupo de estrangeiros oferece ajuda para reconstruir o país. E eles começaram a se misturar com os judeus, começaram a casar-se com os judeus, começaram a criar uma nova raça. Então surgiu uma questão com aqueles judeus mais ortodoxos: em que medida os estrangeiros podem ser integrados aqui na nossa pátria, sendo povo de Deus? Já que estrangeiro era visto como um inimigo de Deus. Então houve ali um grande conflito, e esses estrangeiros eram vistos dentro da comunidade dos judeus como sendo inimigos. Por quê? Porque não tinham zelo pela religião, porque não entendiam nada de religião. Então começou a se fechar as portas para esses estrangeiros. É aquilo que nós chamamos de xenofobia. O que é uma xenofobia senão a aversão a estrangeiro? Eu olho para o estrangeiro como sendo inimigo, como sendo aquele que não veio contribuir com nada. Então começou-se ali aquela política xenofóbica, em que eram tratados como sendo inimigos de Deus, a ponto de ser proibido o casamento com o estrangeiro. Judeu que se preza, casa com judeu. E aí começou então a ser colocado para fora do povo de Deus os estrangeiros que estavam lá para ajudar. Então, a partir do capítulo 56 do livro do profeta Isaías, nós temos os temas abordados com relação a estrangeiros, que nós precisamos entender a partir dessa história. Temos textos horríveis que falam de estrangeiros, dizendo assim, lá em Isaías 66, 3 a 4. Agora vamos esperar o ovo vender, porque senão... Pronto. Então nós temos política, temos textos horríveis tratando de estrangeiros. Lá em Isaías 66, de 3 até o 6, nós não estamos com a Bíblia aqui, mas a gente pode anotar e pesquisar em casa. Nós temos um texto que diz assim, que todo estrangeiro deve ser varrido da face da terra, deve ser aniquilado. Portanto, olha que coisa horrível no tratamento com estrangeiros. E nós temos textos belíssimos, que é o texto de hoje, em que o autor considera que todas as nações são chamadas a pertencer ao povo de Deus. Deus não faz distinção de ninguém. O que me faz pertencer ao povo de Deus
É o meu coração transformado, é o meu coração sincero. E diz a primeira leitura que o próprio Deus vai iniciar esse processo. Como é que está lá no versículo 18 da primeira leitura? Nós podemos ler juntos, versículo 18: eu, que conheço suas obras e seus pensamentos, virei para reunir todos os povos e línguas, e eles serão minha glória. Ou seja, o autor está dizendo que o próprio Deus vai conduzir esse processo de juntar todo mundo de novo. E todos serão convocados a anunciar a glória de Deus, mesmo aqueles que nunca ouviram falar de Deus. Esses também são chamados, diz a primeira leitura. E o texto continua dizendo que o próprio Deus vai escolher entre esses que ele chamou, aqueles que serão os seus sacerdotes, aqueles que serão os seus servidores. Portanto, nós temos aqui o rosto de um Deus que não faz distinção de pessoas. Temos aqui o rosto de um Deus que nos ama do jeito que a gente é. E não tem algo mais confortante do que isso, gente, de descobrir que Deus me ama do jeito que eu sou. Deus me ama com os meus pecados, Deus me ama com as minhas limitações, Deus me ama muitas vezes com a minha falta de fé, porque Ele sabe que lá no fundo do meu coração sempre tem aquele desejo de ser melhor, mesmo que muitas vezes eu não coloque isso para fora. Mas no meu coração existe o desejo de ser melhor. E aí a gente olha a segunda leitura de hoje, a carta aos Hebreus, o capítulo 12. E o autor dessa carta vem convidar o ouvinte a acolher as correções desse Deus que nos ama, a acolher as repreensões de um Deus que nos trata muitas vezes com atos puramente pedagógicos. Um pai que está preocupado com a nossa felicidade. Um pai que quer caminhar conosco, mas sabe que muitas vezes nós insistimos em caminhar sem Ele. Portanto, a questão fundamental dessa segunda leitura, ela gira em torno do sofrimento. Gira em torno das provações, das perseguições, das incompreensões de todos os dias. Então vamos entender uma coisa, gente. Na época de Jesus, existia uma mentalidade que afirmava que o sofrimento era um castigo de Deus. Se eu estou sofrendo é porque Deus está me castigando. Isso existia na época de Jesus. Se nós pegarmos a nossa Sagrada Escritura e abrirmos lá no Evangelho de São João, capítulo 9, versículos de 1 até o 13, nós vamos ver lá um relato que vem de encontro a isso. Quando Jesus cura um cego de nascença, os discípulos de Jesus vêm dizer para Jesus: escuta, ele é cego por quê? Foi ele que pecou ou foram os pais deles que pecaram? Ou seja, se os meus pais pecaram lá no passado, e hoje eu estou sofrendo alguma coisa, então Deus está castigando. Que coisa é essa, gente? Se nós acabamos de ver que Deus vem a nós e quer caminhar conosco do jeito que a gente é, por que é que Ele vem me castigando? Então, a grande problemática dessa segunda leitura gira em torno disso. E aí o autor dessa carta vem dizer que sofrimento não é castigo, sofrimento é medicina, sofrimento é cura, sofrimento é pedagogia de Deus que Ele utiliza para nos ensinar a viver, que Ele utiliza para amadurecer a nossa caminhada, que Ele utiliza para nos transformar. Ontem o Padre Cido dizia: ninguém passa por um sofrimento e sai sofrendo do outro lado. A gente sai fortalecido e aí nós temos condições de ajudar pessoas que estão passando por aquilo que eu já passei. E não existe ninguém nesse mundo que não passe por sofrimento. E quanto maior é o nosso sofrimento, mais a gente se aproxima de Cristo. É por isso que a segunda leitura vem dizer: Deus se aproxima de nós pelo sofrimento. Porque na alegria, muitas vezes, a gente até se esquece de conversar com Deus. Nos momentos felizes da nossa vida, a gente deixa Deus de lado.
E Deus é um Deus ciumento, Ele quer estar junto de nós, então Ele vem até nós pelo sofrimento. Portanto, versículo 12 da nossa segunda leitura: firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos, acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Termina assim a nossa segunda leitura. Firmai os joelhos e as mãos cansadas, os joelhos enfraquecidos, acertai os passos. E por fim a gente olha o evangelho de hoje, o evangelho de São Lucas, o capítulo 13. Jesus ainda está percorrendo o caminho de Jerusalém. E nesse caminho de Jerusalém, mais do que algo geográfico, subindo para Jerusalém, é um caminho de catequese, é um caminho em que Jesus vai ensinando os seus discípulos a como caminhar nesse mundo, agora sem a presença dele. E nesse caminho, ele responde, ou melhor, ele dá uma catequese a partir de uma pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? Foi uma pergunta que fizeram para Jesus, mas fizeram com malícia. Falar de salvação na época de Jesus era briga na certa, porque o grupo dos fariseus achava que a salvação era reservada somente para aqueles que foram escolhidos. Do outro lado, os judeus diziam assim: espera aí, a salvação é para nós que praticamos a justiça, a salvação é para nós que seguimos todos os mandamentos. E de repente aparece Jesus dizendo que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é bondade, que Deus quer salvar a todos. Então fazia muito sentido para o judeu saber quantos seriam salvos. Existe por aí uma religião, eu não vou falar qual é, mas que diz que são poucos os que serão salvos, e diz até o número, 144 mil. 144 mil só. Então não tem lugar nem para eles. Como é que eles querem converter a gente? E aí de repente aparece Jesus dizendo: Deus é amor, Deus é bondade, Deus quer salvar sempre. Mas Jesus não era bobo, gente. Jesus não falou quantos, Jesus não falou números, porque o importante para Jesus não é saber quantos vão ser salvos, é saber as condições para me alcançar essa salvação. E quais são as condições? Para entrar nesse reino de Deus, é preciso ser um homem e mulher da justiça, ser homem e mulher do amor, ser homem e mulher da misericórdia, ser homem e mulher que perdoa sempre, mesmo que o outro não mereça mais o perdão. E assim eu vou abraçando essa salvação, que é dom de Deus, mas que ela entra na nossa vida quando eu abro a porta. Por isso Jesus vai falar de porta larga e de porta estreita. Muitas vezes, para passar por essa porta da salvação, eu preciso deixar de lado o orgulho, eu preciso deixar de lado a fofoca, a maledicência, a murmuração. Preciso deixar tudo, senão eu não passo pela porta. Senão os meus fardos vão ser tão grandes que aquela porta não vai passar com tudo. É estreita porque eu preciso passar só com o meu coração. Eu não preciso levar mais nada. É o meu coração transformado que vai me levar para o céu. Vamos pedir para Deus essa graça, gente? Nós pedimos tanta coisa para Deus do dia a dia, mas a graça de ter um coração puro, um coração transformado, nós vamos pedir nessa Eucaristia que nós estamos celebrando. E que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.